Deus, aleluia, porque é tempo de nós nos aproximarmos mais e mais da tua presença, é tempo de estarmos mais e mais descendo diante da tua presença, te buscando o direcionamento do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Pega aí sua Bíblia. Vamos pegar a sua Bíblia para nós estarmos meditando aqui na palavra. Abra sua Bíblia aqui no 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. 1 Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, sexta-feira nós estaremos aqui novamente. Jeová Jiré, o Deus provedor. Estaremos aqui adorando o Senhor e recebendo mais de Deus. Vamos ler a palavra, amém? 2 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos ler aqui o verso 4 para a meditação de toda a igreja. Você encontrou o texto? Amém? Amém? Então vamos ler a palavra. Está escrito assim. Amém? Amém. Então vamos lá então. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Diz comigo, antes de tudo. Pronto, guarda aí esse antes de tudo. Admoesto-te antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência ou autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Diz comigo, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Poder sentar os irmãos, vamos meditar na palavra de Deus agora. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor, vamos lá, querido. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra, e aqui é uma exortação paulina, ou a mensagem de Paulo ao seu filho Timóteo. Nós pregamos aqui domingo e falamos sobre a capa, aquela mensagem poderosa, e onde o Senhor me levou aqui, e nós, claro que nós queremos, e como a Bíblia diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que nós temos que orar pela nossa nação, amém? Temos que orar pela nossa nação, pelos governantes, pelas autoridades, certo, irmãos? É o mandamento do Senhor que nós possamos estar em oração, para que haja paz. A Bíblia diz que até por Jerusalém nós temos que fazer orações por Jerusalém, amém? Aqui a Bíblia está dizendo aqui, queridos, que é importante que nós possamos priorizar. Por isso eu pedi para que você guardasse essa palavra antes de tudo. Fala comigo, antes de tudo. Antes de tudo, pode estar dizendo assim, antes de tudo, antes de qualquer coisa, nós temos que fazer orações.
Glória a Deus. Amém? Uma decisão, oração. Antes de tudo, fazer orações, intercessões, clamor a Deus, o nosso eterno Pai. Porque isso é bom, irmãos. Isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Amém? Amém. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 6, 33, que nós temos que buscar em primeiro o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o seu reino. Sempre colocar Deus, o seu reino, sua obra, como a primazia em nossa vida. Porque quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, falando de uma vida devocional, uma vida diária, de busca diante do nosso Deus, colocando sempre ao Senhor em tudo, principalmente nas primeiras horas do nosso dia. Quando você levanta de manhã cedo, aí você vai buscar o reino. Você vai ter o seu momento de comunhão com a palavra de Deus, o seu momento de revestimento, irmãos. Porque a Bíblia diz que os dias são maus. E se os dias são maus, como nós ministramos domingo, ou seja, nossa batalha é grande, nós temos que estar revestidos para vencer aquele dia. Amém? Nós temos que estar revestidos para estar apto para enfrentar as batalhas, as guerras, as lutas daquele dia. Ok, irmãos? Por exemplo, esse dia de hoje, hoje é quarta-feira, nós sabemos que teve o Senhor Deus, Ele agindo pela tua vida. Olha que interessante, o Senhor agiu pela tua vida desde quando você levantou, certo? Desde quando você levantou, nós levantamos, o Senhor, Ele agiu por nós. Aí nós vemos no nosso dia a dia os livramentos visíveis e os livramentos invisíveis. Realmente o Senhor, querido, Ele se colocou diante de nós, abençoando a nossa vida, nos guardando. E eu digo para os irmãos, quantos livramentos deu Deus, o nosso Pai Celestial, nos deu no dia de hoje. Livramento que você nem viu, livramento que você nem percebeu, livramento, querido irmão, que na alma humana não percebeu, mas no mundo espiritual houve uma ação divina. Amém? Houve uma ação divina. Às vezes tem coisas que nós nem damos muita importância ou nem percebemos, mas nós vemos um grande agir de Deus que estaria acontecendo algo muito terrível, um grande prejuízo nós estaríamos tendo, mas o Senhor, nosso Deus, Ele sempre chega primeiro, irmãos, para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar, para confirmar os grandes livramentos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que antes de qualquer coisa, nós temos que nos colocar em oração diante de Deus. Amém, querido? Quando você começa colocando a sua vida em oração, antes de qualquer coisa, você está dando a primazia a Deus. Amém? Você está dizendo, Senhor, toma a direção desse dia na minha vida. Senhor, toma conta, Pai, porque eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode, Pai. Senhor, me dá a direção aqui, porque eu não quero tomar decisão precipitada. Aqui, irmãos, o contexto Timóteo, o filho na fé de Paulo, ele está pastoreando a igreja em Éfeso, e Paulo está orientando ele a priorizar a oração antes de qualquer coisa, de qualquer decisão, ele colocar diante do Pai em oração, nosso Deus. E quando nós temos o livro de Atos, por exemplo, nós vemos, irmãos, o quanto a igreja primitiva, eles priorizaram e aplicaram no seu viver diário, prático, a oração. Antes de tudo e de qualquer coisa, é a oração. Aí Paulo vai aqui exortando Timóteo
aplicar esse viver prático na vida dele. Aplicar esse viver prático na sua vida cotidiana, queridos. Amém, amados? Tem que priorizar a Deus em oração, porque fazendo assim, queridos, nós vamos ver o quanto Deus vai agir. Eu digo para você quantas vezes que nós tomamos decisões, quantas vezes que nós tomamos prejuízos, quantas vezes que nós somos envergonhados, quantas vezes que nós percebemos que não deu certo, que deu errado, porque nós não oramos primeiro, que nós não buscamos a direção de Deus. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, quando os ismaelitas invadiram Ziclague, a cidade de Ziclague, que era a cidade filisteia, eles colocaram fogo na cidade, levaram as mulheres, os filhos de Davi e partiu. Quando Davi chegou, querido, estava tudo destruído. Aí eu fiquei maravilhado com a sensibilidade de Davi, o quanto ele nos dá um exemplo muito grande. Diante de tudo, nós nos colocar na presença de Deus, pedir a Deus a direção. Amém, irmãos? Aí Davi, no diabo, ele colocou diante de Deus, consultou o Senhor. Senhor, é da tua vontade? Será que eu vou? Lá com a minha esposa, lá com os nossos filhos, Senhor, colocar fogo na cidade. Será que vão ter sucesso, Senhor? Davi consultou, Davi pediu, Davi orou, Davi clamou pela misericórdia de Deus. Davi suplicou a Deus, pedindo a Deus uma direção. Davi pediu uma direção. Davi priorizou a oração, porque ele sabia que ele poderia morrer, irmãos. Davi poderia ter grandes prejuízos. E olha, Davi sabe que ele está debaixo de uma promessa. O profeta Samuel ungiu ele lá em Belém. Ele sabe que há um projeto grande, há um plano que está na vida dele. Ele não pode tomar decisões precipitadas, porque ele quer ficar no propósito de Deus. Ele não quer agir de acordo com a sua própria vontade. Aí nós temos que pedir muito, irmão, sabedoria a Deus, para Deus nos orientar, para Deus nos dar, querido, paciência, domínio próprio, para nós não tomar decisões precipitadas. Sempre pararmos e pensar, poxa, nessa situação eu tenho que buscar em oração primeiro a Deus, tenho que clamar primeiramente o Pai Celestial, porque eu não quero fazer a minha própria vontade. Amém. Eu não quero, irmãos, e quantas vezes nós erramos, olha aqui, quantas vezes nós erramos. Quantas vezes nós fazemos do nosso jeito, aí nós falamos o que não deve, tomamos uma decisão, porque é do meu jeito, da minha hora, e aí o nosso ego, nós temos isso que é impregnar na nossa carne pecaminosa, o ego. Por isso nós temos que sempre, antes de tudo, estar em oração perante o Pai. Porque sempre eu assim, eu quero isso, e a vontade de Deus? E será que é de Deus? Porque nós só olhamos as nossas necessidades, olhamos as nossas necessidades. Eu quero assim, eu quero assar, é do meu jeito, é assim, assim, assim. E não é desta maneira, irmãos queridos. Eu peguei muitas dessas duas palavrinhas. Antes de tudo, eu aplico aqui nessa noite, na minha vida, na sua vida, para que nós possamos ser direcionados por Deus. Não agir por empenho, não agir pela carne, não agir pela vontade própria, não querer que somente o nosso desejo, somente eu, que não, nada disso, nós não vivemos mais, como diz Paulo, que não mais vivo eu, mas que Cristo vive em mim, que Cristo vive no Senhor. Quando nós nos colocamos assim diante dele, querido, aí o que nós vamos fazer? Antes de tudo, oração, antes de tudo, direcionamento do Senhor. Antes de tudo, querido, nós nos humilharmos diante do Pai e pedir ao Senhor para que Ele tome conta, para que Ele esteja na direção, no controle. Aí o que nós vamos fazer? Orar. Descer de joelho em oração na presença de Deus.
Quando nós fazemos isso, irmãos, aí o Senhor vai nos direcionar, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te orientar, Ele não vai deixar você confuso, não vai deixar você envergonhado, pelo contrário, Ele vai direcionar a sua vida, querido. E até que se Deus não permitir que você vá, se o Senhor não permitir que você faça, irmãos, não se entristeça, porque Deus sabe qual é o melhor para você. Mas se eu quero que isso é da vontade de Deus, aquilo que é bom para mim, quem disse isso? Isso é da vontade de Deus. Não, irmãos queridos, nós não vivemos para nós mais. Nós temos que estar entendendo, para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem coisas que nós achamos que é bom para nós, mas Deus vai, não, meu filho, esse não vai ser bom para você, não é da minha vontade. E nós só queremos que a nossa vontade venha a ser feita. Mas qual é a vontade que tem que ser feita em primeiro lugar na nossa vida? A nossa própria vontade ou a vontade de Deus? Qual é melhor para nós, a sua vontade ou a vontade de Deus? Então nós achamos que aquilo que é bom para mim, que eu quero, irmãos, nós corremos um perigo. Nós temos que entender que nem tudo que eu quero é da vontade de Deus, nem tudo que é bom para mim é da vontade de Deus. Será que é realmente? Então nós temos que pedir o discernimento, buscar a Ele, e antes de tudo, oração, intercessão, clamor, súplica. Amém? Aqui a Bíblia nos fala constantemente a orar pelas autoridades. Mas eu quero segurar só essas duas palavrinhas. Antes de tudo. Amém, irmãos? Antes de tudo. Saber que a nossa vida, ela é direcionada por Deus. Nós temos que aplicar isso, irmão, em nosso viver diário. Porque assim, nós vamos viver de acordo à vontade dEle. Amém, irmãos? Nós temos que viver de acordo à vontade dEle. Por isso que nós temos que ter muita cautela, muita vigilância em relação a decisões, a situações, a coisa que eu quero, será que é a vontade de Deus? Então, antes de tudo, nós temos que fazer orações, buscar um direcionamento de Deus, para ver se essa é realmente a vontade dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos que ver isso. Nós não vivemos mais de acordo mas o Senhor é quem tem que estar na primazia, na direção das nossas vidas. Tem coisa que às vezes eu quero para mim, mas não é a vontade de Deus. Imagina Deus, eu quero, não, eu entender. Senhor, é isso mesmo? Será que isso aqui que eu estou projetando é da tua vontade? Por isso eu tenho que orar para Deus. Senhor, essa viagem, esse negócio aqui, isso aqui, essa decisão, eu vou ter que conversar com fulano, Betano, assim, será que é assim que eu tenho que conversar? Minha vida orienta, me guia aqui, Senhor. Então nós temos que colocar nosso viver diário, prático, na oração, dessa forma, porque assim nós vamos poder estar sendo direcionados por Deus. Amém, irmãos? Aplicar isso no nosso viver diário, isso vai muito agradar ao nome de Deus, porque nós temos um defeito, nosso ego parece sobe muito. Deixamos de viver no direcionamento do Espírito, deixamos de viver conduzido pelo Espírito, para querer realizar meus desejos, minhas vontades, e sem saber que nós não trilhamos essa porta. Como disse Jesus, nós não somos mais levados pelo vento, como a folha seca, levada pelo vento de um lado para o outro. Hoje o Espírito Santo é quem direciona as nossas vidas. Então, quando nós nos colocamos diante dele, antes de qualquer coisa, nós estamos dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho direção, mas o Senhor vai me dar direção. Eu não tenho sabedoria, mas o Senhor vai me dar sabedoria nessa questão, nessa situação, como agir, como falar, como realizar, como proceder. Assim nós vamos ser abençoados. Irmãos, e um conselho: não fica triste não, se o Senhor não aprovou o desejo seu, não fica triste não, se você não obteve aquilo, se
irmãos, o melhor está. Então, não se entristeça quando Deus não aprovar, não realizar um desejo seu. Não podemos nos entristecer. Pelo contrário, vamos nos alegrar, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, então, para terminar, eu já vou terminar. Antes de tudo, oração. Amém? Antes de tudo, oração. Vamos aplicar isso aqui na nossa vida. Até quando você for sair, de manhã assim, vai trabalhar, vai fazer um passeio, ora antes. Antes de sair, ora antes. Pede a direção. Pede Deus para guiar os seus passos. Senhor, vou dizer no centro, Senhor, leve paz, me guarda, me protege. Senhor, eu vou ligar aqui para fulano aqui, vai uma decisão, eu tenho que falar algo aqui. Ora antes, vai dar tudo certo. Ele vai te guiar, ele vai te orientar, vai dar tudo certo. Amém? Mas se Deus falar não, se o Senhor falar não, também glorifica a Ele do mesmo jeito. Amém? Se Ele falar que você não vai, não liga, não sai de casa hoje, fique em paz, vai glorificar, vai exaltar o Senhor, porque tudo é para que o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas. Irmãos, olha aqui, vou terminar. Até o não de Deus é bênção na nossa vida. Amém? Até o não de Deus é bênção para nós. Agora, voltando a falar de Davi, eu paro por aqui. Davi foi pelejar contra os médicos e teve vitória, mas teve outras vezes que Davi falou: Senhor, eu posso ir? E Deus falou: não vai não. Se você for, você vai morrer. Então fique em paz, fica quietinho no seu lugar. Na hora certa tu vai e eu vou te dar vitória. Na hora certa tu vai agir, eu vou pelejar pela tua causa. Amém, irmãos? Então é melhor nós entender, como diz Romanos 12, né? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vai começar a entender e ser direcionado pelo Espírito Santo, antes de tudo, oração. Aplica isso na sua vida hoje. Antes de tudo, oração. Intercessão. Clamor, intercessão. Busca, joelho. Senhor me orienta, Senhor me capacita, Senhor, é assim, eu vou, eu não vou, Senhor, eu quero. Mas se o Senhor não quer, não tem problema. Não vou me entristecer. Mas mesmo assim, lembre-se, até o não de Deus é bênção em nossas vidas. Porque nós temos esse defeito, né? Eu quero, não, esse menino carambuzento, eu quero, me dá, e chega, só usa. Aí a Deus vai aí expectável, realizar aquele momento. Então, nossa vida é dessa forma. Amém? Nós temos que estar diante do Pai e pedir a Ele para Ele realizar a sua vontade em nossa vida. Vem, vamos aplaudir o Senhor. Já para nós orar, e eu já vou encerrar tudo, é 8h30, já vou encerrar tudo, para você voltar para casa abençoado nessa noite. Amém, amados? Então diga para alguém que está do teu lado aí, antes de qualquer coisa, oração. Viu? Antes de qualquer coisa, Tiago, pastor, presbítero, Tiago, irmão, antes de qualquer coisa, oração. Amém? Oração, até para vir para a igreja, depois você está aqui para cá, eu dou o seu olho, me leve em paz aqui, Senhor, me toca o teu sangue, me dá o livramento, Senhor. Nossa vida é assim. Amém. Nós temos que respirar oração, o fogo nosso de vida. Amém? Amém. Eu disse que Senhor Jesus, eu tomo posse da tua palavra, mas Senhor Jesus, que eu possa viver esta realidade. Antes de tudo, que eu possa orar, que eu possa te clamar, e eu creio que o Senhor me direcionará, me conduzirá, estará me orientando. Eu
creio no teu direcionamento na minha vida. Amém, amados? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, em paz. Guarde essa palavra, antes de tudo, oração. Vai em paz e uma boa noite.